Oi, tudo bem? Meu nome é Thales Ordakji e hoje nós vamos falar um pouco sobre como fazer um filme curto com você mesmo. Essa frase dessa aula é um pouco utópica, mas não é impossível. O ideal é que ele seja feito com uma equipe de profissionais qualificados para empenhar todo o seu estudo, todo o seu conhecimento e toda a sua capacidade para a concretização desse trabalho. Mas como o intuito dessa aula é ensinar a como fazer um filme curto com você mesmo, eu vou falar para vocês como é que funciona o meu processo para eu fazer esse tipo de produção quando é um projeto pessoal, é um projeto independente, quando é um projeto que não tem tanta verba assim, a gente pode fazer um filme com uma qualidade de elaboração boa e que seja feito apenas com uma pessoa. Mas para isso nós temos que dominar outras áreas da produção audiovisual, que vai da pré-produção até a pós-produção. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pensar no roteiro. E já que é um filme curto, como fazer um filme curto com a gente mesmo, a gente vai pensar num roteiro em que a gente seja capaz de gravar, de nos gravar, da gente atuar, e um roteiro que seja mais como uma história contada, ou como se fosse um monólogo, que a única pessoa que vai estar fazendo todas as frentes, seja a edição, a filmagem, a atuação e o roteiro, seja uma pessoa só, que é o criador do conteúdo. O primeiro passo que a gente tem que pensar na construção de um filme, primeira coisa, é a criação de um roteiro, porque através da criação do roteiro é que a gente vai descobrir se aquela produção vai ser viável ou não. Poderia-se pensar em outras etapas antes da criação do roteiro, como a criação de uma ideia do roteiro, a criação de uma sinopse, a escrita de um argumento, que é o roteiro no formato literário, para a gente descobrir e visualizar se aquele roteiro já na fase antecessora dele, que é a fase da história em si e não das palavras do roteiro, dentro do roteiro, se aquilo é viável de ser produzido. Então, essa viabilidade de produção é fundamental para a gente gravar um filme curto com nós mesmos. Como aqui no Atado no Ato a gente faz filmes totalmente voltados à ficção, pelo menos por enquanto, não vamos entrar na seara da produção de um videoclipe, da produção de um documentário, a gente vai focar na produção de um curta-metragem ficcional. Então é como fazer um filme curto com você mesmo, ficcional. Agora, partindo de um extremo totalmente extremo, que um filme curto, que na verdade essa videoaula é mais um desafio de como concretizar uma produção inteiramente sozinha, sem outras pessoas, sem quem quer que seja, só o trabalho de uma pessoa só, inclusive o trabalho dela como ator. Nós vamos ter que pensar como que pode ser feita essa produção. Então você, nós que vamos pensar em como fazer um filme curto com nós mesmos, temos que pensar em como que podemos fazer uma produção que seja viável, com uma história com começo, meio e fim. E para isso vamos precisar de um roteiro. Agora aqui eu tô com um programa chamado Final Draft aberto, que é um programa que eu costumo utilizar para escrever os meus roteiros, porque ele já vai com toda uma formatação específica que é da linguagem do roteiro que nós usamos, profissionais da área. E como vocês veem, ele já vem todo no formato. Se eu coloco um nome, aqui demora um pouquinho para a gente aprender, mas só para vocês mostrarem como que funciona. Já vai tudo no formato. Estou escrevendo qualquer coisa aqui para vocês verem. Então é tudo bem mais fácil, mas vocês podem utilizar o programa Word ou qualquer outro, até mesmo o bloco de notas, para vocês escreverem um roteiro. Claro que a gente está pensando num filme curto com nós mesmos, o que importa é a essência do roteiro. Então, se o que importa é a essência do roteiro e também visando que nós mesmos, visando que nós vamos ser os responsáveis por essa filmagem, responsáveis por essa produção, responsáveis por essa edição, responsáveis pela atuação, a gente vai escrever um roteiro baseado nisso. Então, a gente pode até escrever um monólogo, como se fosse um vídeo narrado, que se passa dentro
os pensamentos do personagem externados por uma voz off. Uma voz que a gente escuta, mas que só existe nos pensamentos dele. Cada um na hora de elaborar uma ideia para escrever um roteiro. Cada um na hora de escrever. Tem pessoas que preferem pensar muito antes e escrever depois. Tem pessoas que preferem começar escrevendo e depois se descobrir no meio do processo para saber o que ela vai abordar nessa história. No meu caso, é um mesclado dos dois, mas como a gente está fazendo uma aula de como fazer um filme curto com você mesmo, o objetivo da gente é descobrir um roteiro, elaborar esse roteiro, fazer a breve história de um cara que ele tem que escrever um roteiro para ontem e ele não sabe, ele tem uma crise criativa, ele não sabe como escrever esse roteiro. E ele não tem ideias, ele só joga papel no lixo e ele não consegue, de jeito nenhum, ter uma ideia, até que ele começa a entrar em desespero e não descobrir escrever. Então, para começar aqui, para nos facilitar na nossa produção pessoal, a gente vai colocar interna, se é o ambiente dentro de algum ambiente, de algum local, ou externa, se é fora, o ar livre. Como eu quero fazer dentro? Eu quero fazer dentro do quarto, lugar interior, quarto, noite. Roberto, que é o nome do personagem, que vai ser nós, que vai ser eu, ou você no caso, ou Roberto. Está escrevendo sem parar em um pedaço de papel, tentando ter ideias para produzir um filme, tipo, o mais clichê possível, né, que a gente está tentando fazer. Mas vamos nessa, só para ilustrar. Porque o importante aqui nessa aula é vocês entenderem não apenas isso, mas entenderem os formatos de produção, como produzir, como gravar, algumas maneiras de gravar, algumas sugestões, e também como é a pós-produção, que é a parte da edição, e também a postagem desse conteúdo. Então, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que para fazer um filme, nem que seja um filme curto, ou até um TikTok super bem elaborado, é uma coisa simples, mas é um trabalho. É um trabalho. Quem vê apenas pode imaginar que é fácil, mas quem está nos bastidores fazendo, como vocês estão aqui me acompanhando, sabem que é uma missão difícil e é um passo a passo que é um tanto quanto complicado. Mas, vamos lá. Aqui eu comecei a ter ideias para fazer o roteiro, comecei a falar com vocês, só que o vídeo ficou muito longo e as ideias eu mais que discorria elas e dividia e compartilhava ela com vocês, só que acabou que chegou um ponto da história que eu precisei parar um pouco de escrever, parar um pouco de falar o que eu tava se passando na minha cabeça para pensar eu comigo mesmo qual o rumo seria melhor para chegar à conclusão da história. Aí depois de uma revisão, de uma segunda revisão no texto, eu cheguei a um formato final que tá aí na tela para vocês verem. Eu até poderia ler todo esse roteiro, mas eu vou, como aqui é o objetivo de uma aula curta, eu vou deixar essa tela em um curto espaço de tempo aqui. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo, ler com maior amor e carinho e vamos continuar. Então, lembrando que um filme curto, aqui nesse caso, é um filme com um pouco de rigor de elaboração artística. Então a gente vai focar numa linguagem, numa história. Como a gente pode comunicar uma história curta para as pessoas artisticamente falando. Essa parte da seara artística, de o que é artístico e o que não é artístico, é muito debatido isso há séculos. Mas o que eu posso dizer é que existem qualidades que nós podemos trabalhar para que nosso curta-metragem comunique a história que a gente quer contar de uma melhor maneira possível. E existem alguns aspectos técnicos que dão uma maior impressão de qualidade no filme. Por exemplo, você pegar vários ângulos diferentes e contar a sua história de diversas formas possíveis na lente. Não ficar apenas num plano só,
não ficar apenas no ângulo só, no enquadramento só. Você vai buscar novas formas diferentes de contar a história. Por exemplo, nesse roteiro que eu mostrei pra vocês, o ator ele pode estar filmando, a pessoa pode estar se filmando e escrevendo no papel. Depois podemos fazer em primeira pessoa ele escrevendo, amassando e jogando fora. Tudo vai depender da sua criatividade. Isso que é o mais legal. Porque além do desafio de fazer um filme curto com nós mesmos, exige um grau maior de criatividade. É um desafio maior. Tanto na produção, na pré-produção, que é na elaboração do roteiro, quebrei a cabeça para escrever esse roteiro, um filme que a gente possa fazer sem depender de ninguém. Na produção, para nos filmarmos sozinho, como que nós podemos fazer isso? Será que a gente tem equipamentos que nem tripé para a gente gravar? Não necessariamente pode ter um tripé, você não precisa ter um tripé. Mas o que eu posso usar aqui para escorar minha câmera, escorar o meu celular? Não é obrigatório ter uma câmera também, uma câmera profissional que eu digo. Você pode ter um celular e você pode gravar com o seu celular na melhor qualidade possível. Com a câmera traseira, colocando as configurações certas, em Full HD, você coloca a sua câmera e você vai explorando a sua criatividade. Aí chegar na parte da edição, você pode mudar tudo até de ordem. Se o roteiro começa com esse surto dele, de criatividade dele, você pode começar com uma cena do final, passar pra frente, e aí você vai trabalhar outro aspecto da sua criatividade, né? A criatividade da montagem. Existem filmes inteiros que no roteiro é uma coisa, só que na hora que chega na ilha de edição, eles decidem mudar literalmente tudo, literalmente todo o filme, porque eles percebem que o filme que tá no roteiro e o filme que foi gravado não necessariamente fica bom e passa a mensagem que eles querem passar quando chega na ilha de edição. Então eles começam a pensar coisas para fomentar qual é a mensagem que eles querem passar com esse filme. Então eu penso que a primeira coisa para a gente se propor a fazer antes de fazer um filme é pensar qual é a mensagem que eu quero passar com esse filme. Aí nisso vem todas as outras coisas. Para eu escrever esse roteiro, qual seria o propósito para eu escrever ele? Era realmente quebrar a minha cabeça para mostrar como fazer um filme curto e se é possível fazer um roteiro com uma pessoa só, que ela atue, roteirize, dirija e edite. É possível isso? No roteiro é possível, a gente vê já no roteiro que é possível ser feito essa produção. Vocês também fiquem à vontade, vocês podem criar em cima do roteiro que eu estou fazendo. Eu estou liberando ele para vocês. Se vocês quiserem fazer realmente fazerem esse exercício de produzir um filme curto, faça um roteiro que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Eu vou estar deixando ele na descrição do vídeo. Eu também, em vários momentos, estou colocando ele aqui na tela para vocês realmente exercitarem esse lado criativo de vocês. Vocês sabendo como funciona toda uma produção, é que vocês também vão valorizar ainda mais os outros profissionais envolvidos. Então, quando você tiver condições de contratar uma pessoa para gravar os seus filmes, contratar uma pessoa para editar seus filmes, você vai saber qual é o trabalho e como é difícil fazer o que essas pessoas fazem. Então, muda toda a lógica do pensamento do artista do audiovisual. E a gente também editando, a gente pensando, sabendo como funciona outros departamentos de uma produção audiovisual, nós, na produção e construção dos nossos próximos filmes, a gente já sabe o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Por exemplo, se você está dirigindo o filme, na direção do filme, você sabe como que deveria ser o final daquela cena para o início de uma próxima. Você já vai ter a ideia de uma transição em mente, do que poderia ser feito na ilha de edição. E a mesma coisa com o editor. Na hora da captação do material, você já vai querer prezar para uma maior facilidade para esse editor trabalhar de uma melhor forma. Você não pode ter o conteúdo todo embaralhado, sem anotações, sem estar especificado qual cena é qual. Não pode entregar tudo assim para o editor num bolo só e ele que se vire para saber o que é o que cena é qual. Então, nesse roteiro que eu coloco aí para vocês, eu trago um ator e essa ideia que eu trago desse roteiro é apenas uma ideia. Vocês podem fazer a ideia que vocês quiserem, pode ser
até um filme gravado todo por selfie. Com esse desafio de fazer uma produção inteiramente sozinha, cabe a gente aprender outras coisas. Além de roteirizar, atuarmos, precisamos editar o filme. Então, se você não sabe muito bem editar, existem vários programas na internet que eu vou estar colocando aí na tela, que vocês podem editar até no seu navegador, até no browser mesmo, no Google Chrome, no Opera, no Firefox. Vocês podem editar com maior tranquilidade um filme muito bacana. Existem aplicativos também que vocês podem editar no próprio celular. Eu uso muito o programa Premiere, que é um programa pago, mas ele supre todas as minhas necessidades. Eu aprendi a editar com ele praticamente. O importante é a gente saber como editar. E existem vários vídeos aqui no YouTube que ensinam isso, vídeos aqui no canal que também ensinam a como editar, e vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí com alguma pesquisa, uma breve pesquisa no YouTube mesmo, a como editar vídeo, vocês vão conseguir editar o vídeo que vocês estão propondo fazer. Ainda na edição, a gente precisa escolher, não necessariamente, mas eu sempre gosto de pesquisar trilhas sonoras e foleys. O que é um foley? São sons isolados, em alta qualidade, em que a gente pode anexar no nosso filme, que dá uma maior veracidade para a história que a gente está contando. Como, por exemplo, o som de abrir uma porta, se a porta arranja vai fazer um barulho específico, o som de batida de porta vai ter o som de batida de porta, o som de passos. Isso é muito importante e nem sempre você precisa você mesmo captar esses sons. Existe um site muito bom chamado Freesound, que ele é muito bom, tem músicas lá que é livre de direitos autorais, trilhas sonoras inteiras, músicas inteiras que as pessoas gravam por livre e espontânea vontade e colocam lá realmente para ajudar a comunidade. E tem outras que precisa ter direitos autorais, que eles liberam em partes, liberam para uso pessoal. O ideal é vocês sempre pegarem aquelas músicas que tem o símbolo de liberado totalmente do Freesound, que aí vocês não correm risco nenhum para a produção dos seus vídeos e serem barrados aí numa eventual verificação de alguma plataforma que vocês forem postar os vídeos. E falando em postar vídeos, essa é a última parte da produção, de como você pode produzir um filme curto com você mesmo. Depois do filme concretizado, fechado, editado, bonitinho, ele ali naquele arquivo final, tem a parte da postagem. Aí cabe a você a fazer todo o marketing, toda a divulgação do filme, quais plataformas são as melhores plataformas para você publicar aquele filme. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem aqui mesmo o YouTube. Existem várias plataformas que, de acordo com a sua finalidade, de acordo com o seu interesse, você vai publicar aquele vídeo para atrair mais pessoas para verem o seu conteúdo. Você pode publicar até em todas ao mesmo tempo. Muitas pessoas falam também que uma rede social funciona, outra rede social não funciona. Eu penso o seguinte, que no começo, onde nós estamos começando, queremos que o nosso trabalho seja visto. As redes sociais são uma bela forma de você postar o seu vídeo, para até ter um feedback das pessoas. Uma coisa que a gente não pode aceitar é crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Isso nunca aceitem. E sempre continuem fazendo os seus filmes e continuem idealizando seus filmes. E lembrando que essa aula de como fazer um filme curto com nós mesmos é mais um exercício para nós aprendermos a como funciona todas as outras áreas da produção do audiovisual e nos colocarmos literalmente na pele de como é a etapa do começo ao fim. Aprendendo a como fazer um filme curto com nós mesmos é que a gente vai aprender como fazer uma produção com mais pessoas. Então é isso. Essa foi a aula de como fazer um filme curto com você mesmo. Se você tem alguma dúvida, quer deixar algum comentário, sinta-se à vontade para escrever aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima.